Essa obra é uma história de escolhas humanas, sob a lei de Deus do livre-arbítrio, com suas repercussões e consequências individuais e coletivas. No caso específico de Wellington, suas escolhas são principalmente para entrar ou não no mundo do crime, e particularmente quanto ao comércio e uso ilegal de drogas. Práticas essas, aliás, que segundo ele, um dia estarão 100% extirpadas do plano físico e plano espiritual da Terra. Trata-se de um processo bastante longo de evolução humana, que começa pela mudança interior de cada um, mas qual já começou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Pianista de Deus. Psicografado por Sandra Marcondes. Pelo Espírito, Wellington. Romance Espírita. Palavras da médium, Sandra Marcondes. A história do Wellington, descrita neste livro, se passa no decorrer de todo o século XX e início do século XXI, em seu ir e vir, do plano encarnado ao espiritual, e vice-versa, embora ele tenha me dito, com todo o carinho, que eu não me preocupasse com datas, já que a história, ora contada, e atemporal. Isso porque é uma história de escolhas humanas, sob a lei de Deus do livre-arbítrio, com suas repercussões e consequências individuais e coletivas. No caso específico de Wellington, suas escolhas são principalmente entrar ou não no mundo do crime, e particularmente quanto ao comércio e uso ilegal de drogas. Práticas essas, aliás, que, segundo Wellington, um dia estarão 100% extirpadas do plano físico e do plano espiritual da Terra. Trata-se de um processo bastante longo de evolução humana, que começa pela mudança interior de cada um, mas que já começou. Ora, a questão do tráfico e do uso de drogas ilegais que causam vício e dependência química em nossos irmãos e irmãs precisa ser encarada de frente, revista em todos os seus inúmeros aspectos e trabalhada verdadeiramente, do fundo do coração, como um problema a ser efetivamente resolvido por toda a sociedade brasileira e mundial. E como diz Wellington, a partir da mudança interior de cada um. Mesmo porque evoluções sociais passam, necessariamente, em primeiro lugar, pelo progresso interior de cada indivíduo. E um exemplo concreto desse progresso, sem mencionar os milhares e milhões que existem pelo Brasil e pelo mundo, é a linda história de Wellington, que tenho a honra de apresentar para vocês. Fiquem com Deus. Nota da Surya. Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe, comente, nem que seja com um emoji. E também pode dar um hype para o canal, essa opção está logo abaixo do gostei, e isso ajuda muito. Sem o seu engajamento é difícil manter o canal, pois os algoritmos do YouTube consideram irrelevante o conteúdo, e já não se promove os vídeos, e você deixa de ser notificado. Capítulo 1. O início número 1. O lugar era escuro. Sentia-me apertado demais. Sabia que logo seria o momento de sair dali, mas eu estava apavorado. Não. Nascer de novo, não. Deus, não me deixe nascer, por favor, eu implorava. Daqui eu já sinto fome. Eu não vou ter mamãe e um pai, vou ter monstros. Adormeci quando dei por mim e fui expulso daquele lugar. Abri os olhos, assustado. Colocaram-me perto do rosto da mulher que tinha me carregado por 7 meses e meio na barriga. Senti um cheiro horrível. Era bebida alcoólica. Ela estava embriagada ao me parir. Senti a repulsa por ela e percebi que ela também a sentiu por mim. A parteira que fez o parto de minha mãe pegou-me no colo como se eu fosse um boneco qualquer. Sentia frio e uma dificuldade enorme para respirar. Pesava cerca de 800 gramas. Isso tudo em decorrência do álcool e fumo que minha mãe consumira durante a gravidez. E, além disso, uma vez prostituta, minha mãe era portadora de doenças sexualmente transmissíveis. Seria muito difícil minha sobrevivência, situação,
aliás, que me deixava exultante de alegria. Afinal, estava com esperanças de retornar ao mundo espiritual, uma vez que, por mais horroroso que fosse o lugar onde estava antes de ir para o útero dessa mulher, estar no plano encarnado, eu acreditava, seria muito pior. Porém, no decorrer de 6 meses após meu nascimento, sob os cuidados carinhosos de minha avó materna Maria Joaquina, eu estava recuperado. E, desse modo, revigorado, minha mãe resolveu retirar-me de minha avó, que, desesperada, viu-me ser levado de modo cambaleante, já que minha mãe estava alcoolizada. A sensação de estar no colo de minha mãe era horrível. E, ao chegar ao barraco da favela, que seria meu lar, minha mãe colocou-me no meio de uma cama e mostrou-me aquele que seria o meu pai, que ao me olhar questionou se eu era realmente seu filho. Sua vadia. De quem é o moleque? Perguntou meu suposto pai. Não começa. Eu te odeio, seu desgraçado. O filho é seu. Ele se chama Wellington, e você sabe disso, respondeu minha mãe, aos gritos. De repente, escutei uma garrafa sendo quebrada ao chão pelo meu suposto pai. O cheiro era horrível. Era pinga. Ele pegou alguns cacos e foi direto para o pescoço de minha mãe. Vou matar você e este filho do coisa ruim, vagabunda. Nesse momento, tiros foram ouvidos. Assassinos acertaram meu suposto pai nas costas e nas pernas, mas, de modo inacreditável, ele conseguiu sobreviver. Porém, com minha mãe não se deu o mesmo. Acertaram-na com um tiro certeiro na cabeça, matando-a instantaneamente. E, após o serviço, os assassinos saíram da casa calmamente, como se nada tivesse acontecido ou como se nada os pudesse deter, tendo em vista o enorme poder que possuíam naquela comunidade da cidade do Rio de Janeiro. Esses matadores eram gente do crime, ou seja, assaltantes e assassinos de aluguel, para quem meu suposto pai trabalhava, devia dinheiro e favores. Afinal, eram eles que lhe davam algum trocado para beber, em troca do serviço de matador de aluguel e alguns assaltos. Os vizinhos apareceram e um deles, conhecido por curandeiro, retirou as balas das pernas e fez curativos com ervas. Porém, uma das balas ficou alojada na coluna, o que o deixou recluso a uma cama até seu desencarne. E isso foi motivo para que ele ficasse cada vez mais revoltado e se afogasse ainda mais na bebida, cuja consequência foi seu desencarne na companhia de espíritos trevosos e que queriam dele se vingar por haver vendido drogas para seus filhos e familiares. Assim, desde o assassinato de minha mãe, fui criado pela minha avó Maria Joaquina. Pessoa de excelente coração, minha avó me criou da melhor maneira que pôde. E o principal, ela me deu amor e carinho. Porém, minha revolta pela vida era tamanha que, por mais que minha avó tentasse, não conseguia então fazer-me entender a importância das orações, que nada em nossa vida acontece por acaso, que eu aproveitasse a oportunidade desta vida para melhorar como pessoa e contribuir, como consequência, com trabalhos para a melhoria da comunidade onde vivíamos. Eu só pensava em roupas caras, sapatos e relógios de ouro. Achava a vida 100% injusta. Sentia-me um pobre coitado, infeliz e feio. Tinha vergonha de ser neto de uma ex-escrava, cujos pais haviam vindo da África para o Brasil. Via as belas construções da cidade do Rio de Janeiro e as comparava com a pocilga onde eu morava com minha avó Maria Joaquina. Era de arrepiar. Eu gostaria mesmo de ser da alta sociedade carioca. Andar com motorista, ter mordomo e empregados, mesmo que para isso fosse necessário ser criminoso. Queria mandar em todo mundo, a qualquer custo. Afinal, eu justificava. Tenho o direito de ser rico como todos. A questão é que, naquele momento, eu não compreendia que eu realmente tinha o direito de ser rico, mas não a qualquer custo, como era a minha pretensão. Eu também não compreendia os desígnios maravilhosos de Deus, que me imputara naquele corpo,
com o nome de Wellington. Eu era pura revolta. Via minha vida como uma desgraça total. Não dava valor nem para minha avó que, com sacrifício e amor, cuidava de mim e tirava comida de sua própria boca para me alimentar. Ora, intuíam-me espíritos iluminados, a conquista de ser rico, ter boa educação, boa casa, comida e roupas bonitas é um direito de todos, para que possam viver dignamente. É louvável querer ser rico. Porém, a conquista da riqueza e a maneira de utilizá-la devem dar-se por meio de trabalho digno nas leis de Deus de amor e caridade e não por meios criminosos, de modo a prejudicar o próprio autor de atos criminosos e, também, milhares de outras pessoas atingidas pelo cometimento de crimes. O dia em que todos os homens possuírem tal entendimento, a pobreza será extirpada da terra. É um processo. A humanidade caminha para isso. No entanto, eu me recusava a escutar os bons conselhos dos espíritos iluminados, que faziam tudo o que podiam para me ajudar. Piorei, ainda mais, quando, com 15 anos de idade, conheci uma linda menina na praia, no bairro de Ipanema. Nos fins de semana eu ia a essa praia colaborar com a limpeza de uma mercearia em que trabalhavam a senhora Isilda e o Jackson, seu filho e meu melhor amigo. A moça fazia compras e depois se sentava em um banco em frente à mercearia e ficava a observar o mar. Apaixonei-me. Porém, meu complexo de inferioridade aflorou ainda mais. A moça bonita, eu acreditava, devia morar em um dos ricos palacetes da cidade do Rio de Janeiro, e eu na comunidade. Ela possuía a pele branca, que contrastava com seu belo cabelo e olhos negros. Eu, um afrodescendente. Ela rica, eu pobre. Mas, ainda assim, nós nos olhamos. Sei que ela olhou dentro dos meus olhos e senti, por parte dela, um lampejo de amor. Meu coração disparou. E assim, em torno de 6 meses, eu a vi quase todos os fins de semana, exceto quando chovia. Era educada e limitava-se a cumprimentar as pessoas, mas nunca falava com ninguém. Provavelmente, pensava eu, é uma dessas riquinhas metidas, com nojo de gente feia e pobre como eu. Eu a prejulgava. Bem, o fato é que nos fins de semana, quando a encontrava, fazia questão, embora envergonhado, de passar em sua frente enquanto ela observava o mar. Ela sempre olhava no fundo dos meus olhos de modo sério. Depois passou a sorrir, e conheci o sorriso mais lindo da minha vida. Jamais me atrevi a falar com ela. Achava-me uma pessoa inferior. Até que, na última vez que a vi, no final de uma tarde, eu estava sobre a areia da praia para descansar e admirar o mar. Extasiava-me com o pôr do sol e, quando dei por mim, levei um susto, pois ela se sentou ao meu lado. Olhou profundamente nos meus olhos, como sempre fazia, fez um carinho na minha mão e disse que eu era bonito. Esqueci completamente que poderia haver diferenças entre nós, diferenças essas criadas pela minha própria imaginação. Só senti amor. Não conseguia articular uma só palavra. Meu coração disparou. Nossos olhares se cruzaram novamente. Tive a sensação de que só eu e ela estávamos naquela praia. Senti um silêncio mágico. Ela se levantou, foi embora, e nunca mais a vi. Sentia-me completamente apaixonado. Qual seria seu nome? Como chegar perto dela? Impossível. Tinha certeza de que ela pertencia a um mundo que não era o meu. Jamais me deixariam entrar na casa rica em que ela devia morar. A partir daí, eu jurei que seria muito rico, custasse o que custasse. Nem que para isso eu aceitasse a proposta do chefe do crime da minha comunidade, que me assediava, havia tempos, a fim de que eu seguisse o caminho do meu suposto pai no mundo do crime. Ele dizia: filho de peixe, peixinho é. Logo você estará trabalhando para mim. Estou certo disso.
E, tendo tais pensamentos, não imaginava a quantidade de espíritos trevosos que a mim se achegavam e se divertiam em incitar-me a entrar para o mundo do crime. Recusava-me a escutar meu anjo guardião e espíritos iluminados. Em momento algum pensei no segmento espiritual da vida. Somente pensava em bens materiais, e na minha revolta com tudo e todos. Acreditava que a única maneira de ganhar dinheiro e poder seria por meio do mundo do crime. E, também, recusava os diversos convites por parte de professores e professoras voluntárias presentes na comunidade onde eu morava, para aprender a tocar um instrumento musical de minha própria escolha. Não. Eu queria mesmo era ser rico a qualquer custo. E, o meio mais fácil para isso, iludia-me, era me tornar um grande criminoso. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Edmilson, chefe do crime. Edmilson, o chefe do crime da minha comunidade, sempre me presenteava com doces e um trocado aqui e outro ali. Dizia-me que, se eu quisesse, ele me faria o homem mais poderoso de toda a cidade do Rio de Janeiro. Convidava-me para entrar no comércio do tráfico de drogas ilícitas, que, para ele, era um negócio promissor, que estava em grande expansão e nos deixaria muito mais ricos do que simplesmente trabalhar em assaltos a bancos e casas ou mesmo como matadores de aluguel. Eu via as armas do Edmilson e também as queria. Percebia, também, que todos da minha comunidade morriam de medo dele. Ele tinha várias namoradas e mandava em todas elas. Ah, eu sonhava em ser como o Edmilson. Até que, com 15 anos de idade, embora parecesse ter uns 12 anos, pois era franzino, decidi procurar o Edmilson. Diga, menino, o que quer? Doces. Quero entrar para esse novo negócio do tráfico de drogas e ser muito rico. Depois vou me casar com o grande amor da minha vida que mora em Ipanema, respondi. Ele deu gargalhadas sinistras que me deixaram todo arrepiado de medo. Coçou a barba e disse: Nossa! Parece que sabe o que quer, hein, moleque? Vai direto ao ponto. Mas é muito franzino. Acho que você não é corajoso. Nesse momento, ele passou um revólver por todo o meu rosto. Fiz xixi nas calças. E ele riu. Riu tanto, que o bando todo entrou para saber o que acontecia. Aí, claro, virei chacota. Uma risada só. Minhas pernas tremiam. Eles diziam: O que vamos fazer com o franguinho? O que acham de amarrá-lo a um tronco, igual aqueles que eram usados para chicotear escravos e, depois, atearmos fogo? Quando ouvi o que queriam fazer comigo, não aguentei. Fiz pior. Borrei-me todo. As risadas aumentaram. Envergonhado, com muito medo, xixi cocô nas calças, encontrei forças e disse da maneira mais segura e alta que pude: Quero entrar para o mundo do crime. Nesse momento, o bando não se aguentou. Ria tanto, até cair no chão. As risadas, evidentemente, não eram de alegria. Eram demoníacas e acentuadas pela influência sinistra de espíritos trevosos que os incitavam ainda mais com ideias criminosas e perversas. Edmilson parou de rir. Olhou para mim e disse que meu pai e minha mãe eram gente da pior espécie e que eu era igual a eles. Mandou que parassem de rir, que eu fosse me limpar, pois estava cheirando muito mal, e retornasse no mesmo dia e local às 17 horas para falar com ele. Disse que meu destino estava traçado. Cheguei em casa completamente apavorado. Minha cabeça fervilhava. Acho que não fiz a coisa certa.
Porque eu não posso me tornar um homem de bem. Para que entrar no mundo do crime? Por alguns pares de belos sapatos. Um relógio caro. Roupas de gente rica. E os professores voluntários da comunidade que me convidaram para aprender a tocar um instrumento musical. Ah, eu poderia ser um concertista. Já me imaginava tocando em grandes orquestras da Europa, em lugares que os professores haviam me mostrado nos mapas. Tinha muitos amigos aprendendo instrumentos musicais. Mas, não. Afastava tais pensamentos. Preferia escutar espíritos que insistiam em se manter nas trevas. Eu quero mesmo ser rico e, tocando uma porcaria de um instrumento musical, nunca seria. Meu objetivo era parar de levar a vida idiota que eu acreditava que levava. Era problema da minha avó Maria Joaquina, se fosse sofrer. O que eu queria, mesmo, era poder e dinheiro, mesmo que vendesse a alma ao diabo. Além disso, estudar música me daria um trabalho danado. Era coisa de gente idiota. Os espíritos iluminados tentavam me intuir para trilhar o caminho de Deus e afastar-me de pensamentos tenebrosos. Mas eu não escutava tais espíritos. Aliás, eu os repelia violentamente, tamanha era a revolta que tinha no coração. Decidi escutar as trevas que me intuíam no sentido de acreditar que um dia seria um grande traficante de drogas ilícitas, e que eu não temesse nada. Pois eu seria um Deus na terra. Nada me deteria. Via-me cheio de poder com revólveres em punho, muitos relógios de ouro, e a menina da praia de Ipanema louca de amor por mim. Minha avó Maria Joaquina notou minha enorme tensão, e, aflita, com um terço nas mãos, perguntou o que estava acontecendo, embora seu coração já o soubesse. O assédio de criminosos por crianças para com eles trabalharem não era segredo para ninguém na comunidade em que eu morava. Tentou, a todo custo, auxiliada por espíritos iluminados, a demover-me da ideia de encontrar o chefe do crime da comunidade onde morávamos. Sugeriu que fugíssemos naquele mesmo instante, e avisou: se você não fugir comigo agora e decidir entrar para o mundo do crime, não haverá volta. Seu futuro será tenebroso. Você se ilude ao acreditar que assaltar, assassinar e traficar drogas ilícitas é levar uma vida fácil. Muito pelo contrário. Se você optar pelo crime, não imagine o débito que carregará em sua vida. Aliás, vida é o que você não terá. E ninguém, absolutamente ninguém, é feliz ao fazer o mal. Muitos dissabores virão até você, meu neto. Pense bem. E continuou minha avó Maria Joaquina, já sentindo no coração a decisão que eu havia tomado. Porém, não se esqueça, sempre há tempo para arrependimento e um novo começo, embora saiba que para toda ação há uma reação. Quem pratica tráfico de drogas, assalta, comete assassinatos, estupros e, de forma geral, planta o mal, colhe o mal. Por outro lado, aquele que planta o bem, colhe o bem. A decisão é sua. Claro que não lhe dei ouvidos. Lembro-me de ver lágrimas em seus olhos. Senti seu coração apertado. Olhei para minha avó, pela última vez, também com o coração apertado, mas ilusão de vida fácil, de ser rico e ter poder, falaram mais alto. Sendo assim, larguei minha avó e fui ao encontro de Edmilson, mesmo imaginando que poderia ser morto ou queimado, e talvez ele não me aceitasse como um soldado dele. Ora, valia a pena arriscar e era isso que eu faria, e fiz. Espíritos trevosos sofredores se divertiam com minhas tristes e terríveis ilusões. Meu livre-arbítrio estava sendo respeitado. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 3.
A escolha número 1. Cheguei com 10 minutos de antecedência. A escolha estava feita. E, acreditava, nem havia meios de voltar atrás, pois Edmilson já me vira. Porém, por uma fração de segundo me arrepiei da cabeça aos pés e a ficha caiu. Escutei os amigos espirituais iluminados. Tive consciência de que o caminho que estava escolhendo era o pior, o errado. Sabia que traria sofrimentos atrozes para mim, minha avó e milhares de pessoas que comprariam as drogas ilícitas. E me lembrei dos olhos da menina da praia de Ipanema, que dessa vez senti me olharem com reprovação e ao mesmo tempo ternura. O certo, pensei, seria me tornar um musicista. Eu amava a música e, segundo os professores voluntários da comunidade onde eu morava, eu demonstrara talento quando da realização de um único teste que aceitei fazer. A programação para esta minha encarnação era trabalhar com a música. Aliás, antes desta vida que ora conto, eu estava em regiões espirituais tenebrosas, e, devido ao meu deplorável estado, espíritos iluminados superiores decidiram que me seria concedida, por merecimento de algumas boas ações de outras vidas, a oportunidade de ser resgatado e sair dessas regiões para imediatamente voltar à terra do plano físico, ou seja, foi-me concedida a benção de mais uma encarnação. O plano era que eu me tornasse um musicista. Em primeiro lugar, aprenderia a tocar violino, porém, mais tarde, despertaria para o piano, que seria meu instrumento de trabalho, o qual já havia aprendido a tocar em outras vidas e muito amava. Entretanto, tal sentimento durou apenas uma fração de segundo, pois imediatamente me sintonizei com espíritos que ainda se encontram nas trevas, repeli fortemente os espíritos de luz, eu acreditei firmemente que o caminho do crime seria o mais fácil e prazeroso. Ah, quanto engano, ilusão e mais sofrimento adquiria para mim. Então aqui está o fedelho, disse Edmilson, me olhando dos pés à cabeça. Você mais parece um bobinho. Todo franzino. Você só pode ser muito imbecil para acreditar que eu vou te aceitar. Ora, ora. Soldados. Vamos fazer o combinado. Amarrem o rapazola a um tronco e depois ateiem em fogo. Nota do Wellington. O chefe do tráfico chamava seus comparsas de soldados. A risada foi geral. Achei que novamente fosse me borrar. Mas segurei o quanto pude e não me sujei. Começaram a me amarrar quando, de repente, ouvimos muitos passos apressados. São os homens da polícia. Estão subindo o morro, falou um dos soldados. Entregaram-me um revólver. Todos se posicionaram em locais de forma a que não fossem vistos, e me mandaram fazer o mesmo. Pensei. É a minha hora. Vou provar o homem corajoso que sou. Subi em um local que me dava clara visão dos policiais. Não sei como, pois até então nunca havia atirado. O fato é que dei um primeiro tiro e abati um policial. Dei mais um, outra morte, e outro, até que atirava e não sabia mais se estava a matar os policiais ou civis inocentes. O descontrole era total. E, de repente, tudo ficou quieto. Aos poucos, os soldados retornaram ao QG do Edmilson. Entrei ressabiado e todos começaram a cuspir em mim. Eu não entendi. Explicaram-me que aquilo era meu batismo, e que, a partir daquele momento, eu me transformava em um deles. Ri. Ri muito. Mas a risada era diabólica, trevosa. Mal sabia quantos débitos e sofrimentos já começava a adquirir para meu espírito. Aliás, o ambiente espiritual era negro, turvo. Entidades monstruosas riam conosco de modo macabro. Havia entidades que compartilhavam com os objetivos dos irmãos traficantes de drogas e outras tantas obsessoras, com ódio de tais traficantes. Por outro lado, e hoje sei disso a contar esta história, naquele momento,
ao lado dos espíritos trevosos, havia milhares de falanges de espíritos iluminados enviar-lhes para acalmar o ambiente e oferecer ajuda aos que desejavam, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. A propósito, esses espíritos iluminados trabalhavam incessantemente com o intuito de que os irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, movidos pelo crime, se redimissem verdadeiramente e voltassem ao caminho de Deus. Desse modo, a um pedido de ajuda sincero, com arrependimento do fundo do coração, lá estão os irmãos iluminados para prestar auxílio a encarnados e desencarnados. E assim os anos foram se passando e minha vida no crime se tornava cada vez mais intensa. Tornei-me o preferido de Edmilson. Aprendia tudo o que podia com ele. Manejava, com facilidade, as mais diversas armas. Armas essas contrabandeadas principalmente da América do Norte e da Europa. Aliás, a própria polícia do Brasil não possuía algumas delas. Deus era algo que efetivamente não fazia parte da minha vida. Achava que já havia me tornado um capeta mesmo e, obviamente, jamais teria salvação. Matar quem quer que fosse se tornou, para mim, algo banal, como se fosse um simples ato de trocar de camisa. Vida alguma tinha valor para mim. E minha avó assistiu, de longe, minha decadência. Ela desencanou, com imensa tristeza, quando eu estava com 17 anos de idade. Aprendi tudo o que pude a respeito do tráfico de drogas. Conhecia os fornecedores e sabia a quem vender. Fazia, perfeitamente, as contas do dinheiro que entrava e do que era gasto. E, além de auxiliar no comando do tráfico de drogas, praticava inúmeros assaltos e era matador de aluguel, pois acreditava que tais atitudes eram prazerosas. A adrenalina corria pelo meu corpo. Vivia escondido no alto do morro. Mas volta e meia andava pela comunidade onde todos me respeitavam. Naquela época eu achava que me respeitavam, porém, na verdade, as pessoas tinham pavor de mim. O único lampejo de bons sentimentos que eu possuía era em momentos em que me lembrava de minha avó Maria Joaquina e do amor emanado dos olhos negros da menina da praia de Ipanema. Estremecia com dor no coração e, nesses instantes, minha consciência, com a ajuda da avó Maria Joaquina e da própria menina, tentava mostrar o caminho absurdo que eu seguia. Mas rápido e violentamente eu afastava tais pensamentos, e continuava na vida criminosa. Eu podia ter a menina que quisesse da comunidade. Eu as comprava de seus pais e as forçava a ficar comigo. Havia pais que as vendiam sem dor nem piedade, mas a maioria, ao contrário, ficava desesperada quando eu decidia que uma de suas filhas se tornaria mais uma de minhas mulheres. Porém, apesar de todo o meu poder, eu sentia raiva, muita raiva, pois sabia que a menina da praia de Ipanema jamais seria minha. E, mesmo que um dia eu a encontrasse, não teria coragem de forçá-la a nada. Isso me deixava mais revoltado. E, desse jeito, a vida foi seguindo seu curso. Farejava policiais não corruptos de longe e trabalhava arduamente para matá-los, com requintes de crueldade, caso algum deles caísse em minhas mãos. Fui para a cadeia 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, paguei propina para corruptos do presídio e fugi sem grandes dificuldades. E, finalmente, na 3ª vez, eu e alguns comparsas de cela cavamos um túnel e tivemos liberdade. E digo que não foi difícil fazer o túnel, já que contávamos com criminosos que se travestiam de policiais e nos ajudavam. Enfim, na cadeia, além de apurar as técnicas quanto ao ofício de criminoso, minha revolta cresceu geometricamente. Nas celas em que estive preso, tinha espaço, por exemplo, para 10 detentos, porém, sempre havia, no mínimo, um número 10 vezes maior de criminosos. Não havia espaço para se sentar, e as necessidades fisiológicas de todos eram feitas ali mesmo. Aqui, chamo a atenção para o fato de que qualquer um enlouquecia em um lugar desses.
Evidentemente que eu teria, sim, de ser preso pelas leis do Brasil, por conta dessa vida de criminoso. Nota do Wellington. Aprendi com a vida de criminoso que há muito mais policiais honestos que corruptos, mesmo porque os corruptos são irmãos que ainda atuam contrariamente às leis de Deus, e não podem ser considerados policiais, são pessoas travestidas de policiais. Não justifico ter saído das prisões e continuar na vida criminosa. Mas, aqui, tomo a liberdade de deixar aos brasileiros um alerta para um fato que conhecem muito bem. O sistema penitenciário, no Brasil, com raríssimas exceções, não reeduca ninguém, ao contrário, estimula, ainda mais, a prática de crimes. E, assim, os anos foram passando. Com 19 anos eu era um dos criminosos mais procurados do Brasil. Superei o Edmilson. Tomei seu lugar, após envenená-lo. Tornei-me chefe do tráfico de drogas da minha comunidade. Acreditava absurdamente que a comunidade era minha propriedade. Possuía relógios de ouro e roupas caras, diga-se de passagem, roubados nos assaltos, mesmo porque eu não podia frequentar as lojas das ruas normalmente, já que era procurado pela polícia. Mas, mesmo assim, eu me achava o todo-poderoso, inatingível. Acreditava que nada, tampouco quem quer que fosse, poderia deter minhas ações. Porém digo a vocês, leitores e leitoras, que tal sensação de poder, na verdade, era tênue, iludida e fruto de meus absurdos e terríveis desvarios. Pois, na realidade, no fundo da alma, embora não o admitisse, eu sentia medo, muito medo, das consequências que ocorreriam comigo, tendo em vista meus atos desastrosos nesta encarnação. Sérios problemas me afetavam. Não conseguia mais dormir. Tinha pavor de fechar os olhos, uma vez que ao fazê-lo via vultos de monstros e cobras enormes a me perseguirem o tempo todo. Eu não tinha sossego nem um segundo do dia. Desconfiava de tudo e de todos. Vivia armado até os dentes. E sentia, ao meu redor, sombras a rirem, zombarem de mim e jurarem vingança. Escutava milhares de vozes me amaldiçoando, como se fossem alfinetadas e chicotadas em meu corpo. As dores físicas e espirituais eram insuportáveis. O fato é que, nesse momento, eu não sabia que tais vozes, vultos e monstros eram fruto de minha consciência a me punir, além de milhares de espíritos que ao meu lado se postavam, com o intuito de se vingarem das atrocidades que eu vinha cometendo até então. Fechava os olhos no máximo por 10 ou 15 minutos e já acordava sobressaltado. Meus comparsas começaram a acreditar que eu estava enlouquecendo, já que via e escutava coisas que ninguém via ou escutava. Até que comecei a perder espaço como chefe do crime na comunidade. Nesse momento, meu desespero era tamanho que comecei a fumar ópio, usar cocaína, todo tipo de droga que aparecia na minha frente, além de bebida alcoólica. E, como chefe do crime, eu não deveria me drogar ou tomar bebida alcoólica desenfreadamente, pois necessitava de discernimento para controlar a logística do crime na minha comunidade. Com 20 anos, meu segundo homem tomou o meu lugar, e só não fui torturado e morto por meus comparsas porque fugi. Aliás, nem sei como consegui. Fui à cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Alguém de quem não me lembro havia dito que ali existia uma mulher que fazia reza brava. Teria de falar com ela, e faria o que ela dissesse para eu voltar a ser o chefe e o maior criminoso da minha comunidade. Capítulo 4. Senhora Gertrudes, e a terrível passagem. Fui a Teresópolis a pé, embrenhado nas matas, que eu muito bem conhecia por ter nelas me refugiado da polícia e de traficantes rivais inúmeras vezes. Não poderia arriscar-me em tomar qualquer tipo de condução e ser reconhecido. Bebia água de riachos e comia o que via pela frente, por exemplo, pássaros e animais crus. Não podia tentar acender fogo, pois poderia chamar a atenção.
Perdi por volta de 20 quilos. Meu rosto se cobriu de barba e eu mal podia ser reconhecido. Andava todos os dias o quanto minhas forças suportassem, as quais, a cada dia, minguavam. Os vultos continuavam a me perseguir. Gritavam, proferiam xingamentos e juravam vingança. Ah, mas o pior era que eu via um a um os rostos de pessoas que eu havia assassinado e também daquelas que por minha causa entraram no mundo do crime. Sentia cada olhar como se fosse chibatadas e alfinetadas por todo o meu corpo. As dores físicas e espirituais se intensificavam e se tornavam insuportáveis a cada dia. Porém, insistia comigo mesmo em acreditar que os vultos eram somente fruto da minha imaginação e que eu estava enlouquecendo de vez. Entretanto, por outro lado, ouvia com o fundo da alma a voz de minha avó Maria Joaquina e via o olhar da moça da praia de Ipanema. A voz e o olhar alertavam-me para o fato de que eu estava sofrendo as consequências dos meus atos, que tais vultos que me perseguiam eram espíritos que eu havia prejudicado demais, e que, ainda na ignorância, só pensavam em vingança, que meus padecimentos eram consequências de milhares de débitos que havia adquirido por escolha própria, por meio do livre-arbítrio. Porém, esses vultos diziam-me que eu rezasse do fundo do coração e pedisse ajuda a Deus. Não peço ajuda a Deus de jeito nenhum, pensava. Afinal, eu não tinha nem o direito de pronunciar seu nome, devido à vida criminosa que escolhi. E, assim, perambulei pela floresta por 4 meses e meio, até que, finalmente, avistei Teresópolis. Sabia que a casa da tal senhora Gertrudes era em um local paupérrimo da cidade. Andei pelas ruas e não fui reconhecido por ninguém, pois era confundido com um mendigo em estado de completa demência. Procurei até que me deparei com uma tapeira, a casa da senhora Gertrudes. Tive certeza de que ali estava a minha salvação. Entretanto, leitores e leitoras, atentem-se ao fato de que por salvação eu entendia continuar no mundo do crime e voltar a ser o chefe do tráfico de drogas. Não pensava, ou melhor, eu me recusava a pensar na minha salvação nos braços de Deus. Entrei na tapeira. Foi assustador ver a senhora Gertrudes. Era uma mulher horrível e, ao redor de seu corpo, enxerguei vultos de pessoas que pareciam monstrengos e bichos horríveis, a propósito, os mesmos que via ao meu redor a me perseguirem. O cheiro que a mulher exalava era horrível, parecia ovo podre. E quando dei por mim, percebi que estava tão fedido quanto ela. A mulher abriu um sorriso desdentado e pediu que eu me achegasse a ela. Fiquei paralisado e, novamente, a senhora Gertrudes me chamou. Cheguei perto dela e me senti apavorado. A figura dessa mulher me dava calafrios. Tentei manter a calma e a fisionomia de uma pessoa dona de si, mas não dava para enganar a senhora Gertrudes, que disse em bom tom: "Você vendeu sua alma ao demônio. Agora ele veio te cobrar. Você vai padecer no fogo do inferno. Muitos espíritos querem vingança. Você é uma perdição. Não posso fazer nada por você. Suma daqui. Você me dá calafrios. Não vou mexer com os que querem se vingar de você." Queria gritar com a tal mulher, mas não tinha forças. Fiquei olhando em estado de súplica. Precisava de ajuda, ou seja, voltar a ser forte e proprietário da minha comunidade. Recusava-me a pensar, em momento algum, que deveria rever meus atos. Iludia-me com a absurda certeza de que tudo que eu tinha feito, até então, era o correto. Senhora Gertrudes soltou uma gargalhada, que mais parecia vir das profundezas do inferno. Sua aparência era de uma bruxa horrorosa que assusta criancinhas. Ainda assim, insistia em solicitar ajuda. Afinal, quem era essa mulherzinha horrorosa que dizia que eu era um perdido? Ora, sou Wellington, o todo-poderoso da comunidade. E mais uma vez me assustei, pois acredito que ela tenha lido meu pensamento, ao dizer:
Repito. Você não tem jeito. Assim como eu não tenho mais jeito. Estamos condenados ao fogo do inferno. Não há o que fazer. Minhas forças já não são as mesmas. Os espíritos que me ajudavam e faziam os trabalhinhos estão me tratando como se eu fosse escrava deles. E olha que eram pequenos trabalhos, como separar casais, preparar venenos para assassinatos e por aí vai. Comecei a sentir náuseas. O cheiro do lugar era horrível. De repente, ouvi um estrondo muito forte, e tudo ficou escuro. Não vi mais nada. A tapera da senhora Gertrudes foi coberta com lama, tendo em vista o desabamento do morro, que se situava acima da casa, em razão das fortes tempestades. Conseguia abrir os olhos depois de um tempo que não sei mensurar, mas não conseguia me mexer. Estava soterrado, com toneladas de lama sobre meu corpo. A dificuldade para respirar era enorme. Pronto, pensei, fui enterrado vivo. Graças a Deus, falei a palavra Deus mecanicamente, desprovida de sentimentos nobres, vou morrer e tudo se acaba. Porém, eu não morria, e meu desespero aumentava. Era aterrorizante ficar paralisado sob a lama. Os vultos riam de mim, até que acredito que desmaiei, e, por alguns momentos, não vi mais nada. Quando dei por mim, percebi que meu corpo estava deitando no meio de uma rua, pois escutei pessoas dizerem: "Esse aí não tem jeito. Está morto. Que Deus tenha piedade desse irmão." Permaneceu durante horas que soterrado vivo. Não. Gritava eu em pensamento. Estou vivo. Não entendo por que não consigo me mexer. Dê-me algum remédio. Vocês não veem todas essas pessoas rindo de mim e querendo me pegar? Salvem-me desses loucos, pelo amor de Deus. As pessoas que olhavam meu corpo inerte ao chão não viam, e nem mesmo ouviam os tais sujeitos que eu nomeava de loucos, pois eram espíritos querendo se vingar de mim. Até que os vultos começaram a me amarrar espiritualmente ao chão da rua. E, nesse momento, eu já não sabia mais distinguir espíritos encarnados de desencarnados. Tais vultos me davam socos, tapas e cuspiam em mim. Não tenho como descrever o tamanho do meu desespero. Até que vi, fora do corpo, meu corpo carnal inerte no chão da rua. Os vultos, muito rapidamente, amarraram-me dos pés à cabeça. Não havia como me defender. As cordas apertavam meu corpo de modo a sangrá-lo. Não conseguia me mexer e os vultos. Ah, os vultos! Estavam, eles todos, às centenas à minha volta, rindo muito de mim. Você está morto, desgraçado. Como vê, estamos aqui te esperando. Soltem-me, seus desgraçados, consegui falar. Vocês merecem todo o mal que fiz a vocês. Vou achar minhas armas e acabar com tudo isso, disse eu. Porém, fui obrigado a me calar, pois, a cada palavra proferida, a corda ao redor do meu corpo mais se apertava. Estava sufocado. Até que uma menina, que me fez lembrar uma das quais estuprei, falou para mim. Agora você vai ser levado ao nosso chefe maior. Ele nos ajudou a te pegar, desgraçado. Cala a boca, caso contrário, aperto mais ainda a corda em seu corpo, que já está em farrapos. Ai meu Deus, pensei nada disso pode estar acontecendo. Estou tendo um pesadelo. Não era possível. Sou proprietário da minha comunidade. Quem esses infelizes pensam que são? Mas a corda se apertou ainda mais e recebi algumas chibatadas. Sendo assim, exausto e sem forças, resolvi pedir ajuda ao demônio. Nesse momento apareceu um homem de horrível aparência, que disse que não só ele como vários outros demônios me ajudariam. Acreditei e pensei. Agora estou salvo. Ledo engano,
depois recebi, desses, mais chibatadas. Desse modo, resolvi calar meus pensamentos. Já não suportava mais as dores, frio, sede e fome. Estava completamente exausto. Ah, está exausto. Mas você não estava exausto quando obrigou meu filho de 9 anos a usar drogas. Onde está o Todo-Poderoso? Perguntou-me um dos que me chicoteava. Ah, está exausto. Mas você não estava exausto ao estuprar minha filha de apenas 13 anos. Ah, está exausto. Mas você não estava exausto ao mandar assassinar meu filho de 17 anos por dever dinheiro ao mundo do tráfico de drogas ilícitas. E, assim por diante. Meus olhos estavam vidrados. Não queria falar e pensar em mais nada. Porém, os socos e chibatadas continuavam. Quando, de repente, como em um passe de mágica, fui transportado pelos vultos para a entrada de uma caverna. A entrada da caverna era bem pequena, e como eu estava todo amarrado de pé, fizeram com que eu dobrasse o corpo, ou seja, colocaram minha cabeça e troncos a encostar nas pernas para poder entrar na caverna. Gritei desesperado de dor. Minha aparência era a pior possível, havia sangue seco e molhado por todo o corpo. E eu não me conformava com minha situação. Como era possível um morto sentir todas as sensações dos vivos? Eu sangrava, tinha sede, fome, frio e sentia que ardia em febre. Dentro da caverna, eu me via em um estreito e sufocante corredor de terra. Jogaram-me ao chão e fui sendo empurrado aos chutes até que, de repente, abriu-se um espaço muito grande dentro da tal caverna, que estava lotado de espíritos com aparência horrível, e, ao fundo, sentado em uma enorme poltrona que parecia feita de madeira na cor escura, com um chifre desenhado de cada lado. Ele, o Edmilson. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. A vida dentro da caverna. Ora. Muito bem. O traidor que envenena esse companheiro de crime voltou. Aguardo há tempos. Bom. Vamos ver o que fazer com ele. Coloquem o desgraçado no micro-ondas, gritaram alguns. Assustei-me. Não sabia o que era micro-ondas. Porém, para meu completo desespero, rapidamente aprendi. Colocaram-me no meio do tal salão, amarraram tiras de borracha ao redor do meu corpo e atearam fogo. Nota do Wellington. Atualmente, a palavra micro-ondas é uma gíria utilizada por traficantes de drogas, que consiste na prática criminosa e cruel, de circundar o corpo de uma pessoa com pneus, e atear fogo. Aqui, não tenho como descrever as dores, pois não existem palavras para tal. Mas o pior é que nem morrer eu morria, pois já estava morto. Depois de queimar durante um tempo que me pareceu uma eternidade, a um gesto de Edmilson, o fogo foi apagado. Todas as tiras de borracha já haviam queimado, e fiquei caído, inerte, no chão de terra da caverna. Não conseguia mover um músculo. E quando imaginei, por alguns instantes, que não faria mais nada comigo, escuto Edmilson gritar para a multidão. E agora, meus amigos, o que fazemos? Envenena como ele fez com você. Urrava a multidão diabólica. Eu não podia acreditar no que via e ouvia. Quando estava encarnado, preferia acreditar, por conveniência, que, com a morte do corpo, tudo se acabava. Quantos enganos! Pois não é que ali, bem na minha frente, estava o Edmilson, mais vivo do que nunca. Meu Deus, pensei, será que todos que eu matei e mandei matar estão aqui? Não, imbecil, você não tem todo esse poder, falou Edmilson. Para minha surpresa, assim como a senhora Gertrudes, ele também tinha o dom de ler pensamentos. Silêncio.
bradou Edmilson. Todos se aquietaram. Não se ouviu um único som. E Edmilson voltou a falar. Vai se borrar de novo, moleque. Onde está aquele que se achava o todo-poderoso e me traiu ao assassinar-me com veneno? E, para deleite geral, eu me borrei de novo, como da primeira vez. As gargalhadas eram sinistras. Estava pasmo, pois, repito, não me conformava a que a morte existisse. Eu continuava igual, quero dizer, muito pior, uma vez que as sensações humanas de dor, fome, frio, sede e desespero, durante a estada na Terra como encarnados, são infinitamente menores das que sentimos quando mortos. Mais sinistras gargalhadas saíram da boca de Edmilson. Ora, ora. O que querem que eu faça com o traidor? Gritou Edmilson. Envenene-o como ele fez com o senhor. Gritava a multidão. Tamanho era o meu desespero que, apesar de quase não ter voz, tendo em visto minha fraqueza completa, consegui falar e suplicar misericórdia, ajoelhado. Mais gargalhada geral. Isso mesmo, vocês têm razão. Este traidor deve sentir a garganta e o estômago queimarem com um veneno ainda mais forte do que ele me fez tomar, bradou Edmilson. E, sendo assim, Edmilson colocou o pé, calçado com uma enorme bota preta, sobre meu rosto, da mesma maneira que fiz com tantos seres humanos quando era traficante de drogas, abriu minha boca com suas duas mãos e derramou um líquido viscoso com sabor e odor horríveis. A sensação foi terrível. Senti a garganta e o estômago em brasas. Mas o pior é que eu não desmaiava. Continuava acordado, vendo e sentindo tudo. Agora, falou Edmilson, tirem o desgraçado daqui. Joguem o que sobrou dele na cela número 1, até segunda ordem. Agora tenho outros afazeres. A farra, por ora, acabou. 4 homens me levantaram e me carregaram até a tal cela. Nesse ponto, chamo a atenção do leitor e da leitora para os seguintes fatos. As celas que existem no plano encarnado do Brasil são verdadeiros paraísos perto da que me encontrei no plano espiritual. As sensações no plano espiritual são sentidas muito mais potencializadas que no plano físico. Portanto, as dores físicas e morais são bem maiores, e se Edmilson e os irmãos e irmãs que se encontravam na caverna tivessem a mínima consciência dos débitos que estavam adquirindo para si com tais atitudes de vingança, com certeza não estariam escravizando e aniquilando irmãos e irmãs. Ora, o que se conhece por justiça feita com as próprias mãos, não é justiça de forma alguma. Somente Deus tem o poder de fazer justiça. A justiça é sempre a divina. Obviamente que, se o Edmilson e todos os irmãos e irmãs que se encontravam na caverna tivessem consciência de que a vingança somente acarreta mais sofrimentos e débitos para suas vidas, não o fariam. Estariam trabalhando conforme as leis de Deus para a construção de um mundo melhor. E aqui, vocês leitores e leitoras, podem me perguntar: se eu escapasse da vingança dessas pessoas, sairia ileso de todos os meus crimes? Não. Minha consciência não me permitiria. Eu mesmo me puniria, talvez sofresse até mais do que estava sofrendo nas mãos dos irmãos e irmãs da caverna. E a justiça divina sempre é feita. Mas não a justiça de um Deus que aponta o dedo acusador e que envia vários castigos. Ao contrário, um Deus que auxilia, como um pai amoroso, nas maneiras de trilhar o caminho do amor e caridade consigo mesmo e com todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, por meio de lições necessárias vivenciadas nos planos físico e espiritual. E, retornando ao relato do que me ocorreu na caverna, conto a vocês, amigos e amigas, que eu estava desesperado por água. Precisava de água, do contrário, iria morrer. Ora, morto eu já estava. Ah, sim, pensei, agora entendi. Estou no inferno. Não, você não está no inferno.
Este lugar é um paraíso perto do inferno. Eu já estive por lá, disse o maltrapilho, feito eu, que estava dentro da cela. Como vocês conseguem ler pensamentos? Perguntei com um fio de voz que me restava de voz nas cordas vocais. Ah, isso a gente aprende com o tempo. Se você quiser, eu posso te ensinar. Eu preciso de água, pelo amor de Deus, Deus pronunciado de forma mecânica. Se o Edmilson descobre que você chama por Deus, ele vem aqui e te dá algumas chibatadas. Por favor, consiga água para mim. Água por aqui, só aquela que escorre da parede. Você enfia o rosto por onde ela cai e tenta engolir algumas gotas, disse o maltrapilho. Achei o homem um maltrapilho somente porque eu não estava me enxergando em um espelho. O aspecto dele era muito melhor do que o meu. Bem, continuou o maltrapilho, meu nome é Adolfo. Vou desamarrar você para que possa tomar água. Arrastei-me como pude. Enfiei o rosto na terra e, com a língua, consegui ingerir algumas gotas de água barrenta e mal cheirosa. Mas, tendo em vista o veneno que havia tomado, ao tomar a água, senti muitas dores na garganta e no estômago. O jeito, agora, é você tentar ficar quieto para, quem sabe, se recuperar um pouco, falou Adolfo. Mas como eu queria fazer muitas perguntas e não o podia por meio de minhas cordas vocais, comecei a enviar pensamentos para esse homem, ao que ele prontamente me respondia. Achei incrível conversar assim. Adolfo, como é que vou me recuperar em um lugar desses? Impossível. Quanto tempo eu vou permanecer por aqui? Isso eu não sei te responder. Eu já perdi a conta do tempo que estou por aqui. Meu tempo aqui vem bem antes do Sr. Edmilson. Não consigo me libertar desta cela de forma alguma. Às vezes, os escravos do Edmilson me tiram daqui, batem em mim por pura diversão e me jogam aqui de novo. Escravos do Sr. Edmilson, como assim? Sim, escravos. Todos que estão dentro desta caverna são escravos do Sr. Edmilson. Nós obedecemos cegamente. E é melhor você fazer o mesmo, caso contrário, vai ganhar de presente muito mais sofrimento. E Deus? Ao dizer a palavra Deus, senti mais dores pelo corpo. Repito, é melhor você não pronunciar esse nome. Aqui é proibido. O Edmilson sempre sabe quando falamos e nos castiga ainda mais. Mas deve haver um jeito de sairmos daqui. O único jeito, que eu saiba, pelo qual é possível sair daqui é por meio da luz. Existem seres com muita luz que levam muita gente daqui. Volta e meia eles aparecem. A luz desses seres é tamanha que eu não consigo ficar com os olhos abertos. Eles já me chamaram para ir com eles, mas recusei, pois, além de eu não merecer ajuda, tenho muito medo, porque conheço vários casos de companheiros de cela que foram com a luz, não quiseram continuar nesses lugares da luz, fugiram, e foram recapturados pelo Sr. Edmilson. Ao retornarem para cá, o sofrimento aumentou ainda mais. Mas quando essa luz vai voltar? Vou com eles e depois fujo e volto para a terra. Eu não sei quando eles vão voltar. Mas parece que se você os chamar eles vêm até você, falou Adolfo. Sendo assim, mesmo com a garganta queimando em brasa por conta do efeito do veneno, consegui falar por meio de minhas cordas vocais. Venha luz, já que você é tão poderosa e sabe como me tirar daqui. Nada. Tentei de novo. Venha luz, já que você é tão poderosa e sabe como me tirar daqui. Nada. Ah, Adolfo, isso é balela. Que mentira. Que luz. Que nada. A gente não tem mais jeito. Estamos esquecidos e vamos queimar para sempre no inferno. O que eu sei também é que a ajuda vem, mas somente quando pedimos do fundo da alma, com o coração,
E verdadeiramente nos arrependemos de atitudes que sabemos que cometemos erroneamente. Mas, como é seu nome? Wellington. Sim, bonito nome. Wellington. Sabe, de uns tempos para cá, comecei a pensar no que eu fazia quando vivo na Terra. Eu vendia todo e qualquer tipo de droga entorpecente. O dinheiro vinha fácil e ia embora, obviamente, de forma mais fácil ainda. Eu ficava em portas de escolas de gente rica e, primeiro fazia amizade com crianças e adolescentes, e, a partir daí, para fazê-los comprarem drogas era um passo. Eu sei, prosseguiu Adolfo, que eu coloquei muita gente na droga. E quando um membro de uma família entra para as drogas, a família toda adoece. É um desespero total. Sei bem tudo isso, Wellington, porque depois que eu morri, sabe quem eram as pessoas que me esperavam do lado de cá e a que me trouxeram? Antes que eu respondesse, Adolfo prosseguiu. Os pais de adolescentes e crianças que compraram drogas de mim. Muito da multidão que é escrava do Sr. Edmilson é formada por esses pais que querem se vingar dos traficantes de drogas. Eles aceitam serem escravos do Edmilson desde que este os ajude a acabar com aqueles que levaram seus filhos ao vício ou ao tráfico ilegal. Aqui faço uma parte para informar os leitores e as leitoras que o diálogo entre mim e o Adolfo estava sendo assistido pelos Irmãos da Luz. Pela primeira vez, desde que o Adolfo se encontrava em tal situação na caverna, ele havia conseguido abrandar o coração, e com isso permitiu que a luz fosse intuindo-se em seus pensamentos. Eu e ele não fazíamos a mínima ideia disso. E como é que você morreu? Perguntei. Morri da forma como morrem 99,99% dos que trabalham com o tráfico de drogas, ou seja, assassinado e ainda jovem. Você sabe que criminoso não tem vida longa. Aliás, não tem vida, pois viver da desgraça do outro não é vida. Nesse momento, Adolfo começou a chorar desesperadamente, e não em pensamento, mas com suas cordas vocais. E para nosso desespero, veio um escravo do Sr. Edmilson, achei melhor chamá-la de senhor, pois estava com medo dele, entrou na cela, chamou mais 3 de seus comparsas, amarrou nossas mãos e pernas e nos arrastaram para o centro do tal enorme salão. Fomos amarrados em paus fincados no chão. Ficamos desse jeito por muito tempo. Eu já não suportava tantas dores. Olhava meu amigo, e nem por pensamentos ele tinha forças para falar comigo. Até que depois de muito tempo apareceu o Sr. Edmilson. A multidão se curvava por onde ela passava. Então os 2 franguinhas estão de conversa. Muito bem. O que vocês querem que façamos com eles? Nota do Wellington. Esses pais não tinham consciência de que seus filhos tiveram o livre-arbítrio para serem usuários de drogas. Colocar a culpa de nossos problemas nos outros não resolve a questão. Que eles sejam forçados a fumar crack, e se tornem viciados novamente, e sintam a falta da pedra, gritaram vários no meio da multidão. E assim foi feito. Forçaram-nos a fumar crack e nos jogaram de volta para a cela número 1. Nosso desespero foi enorme, pois nos viciamos quase que imediatamente e o desespero por obtermos mais pedras de crack para fumar deixou-nos enlouquecidos. De volta à cela, implorávamos por pedras de crack aos escravos do Edmilson, mas eles não nos davam e ficamos nesse sofrimento por muito, muito tempo. Até que nos retiraram novamente da cela e, para nosso suplício, fomos levados, mais uma vez, e outras mais, ao meio do salão. Éramos amarrados, eles nos forçavam a fumar ópio, maconha, crack, cheirar cocaína, usar todo tipo de droga que eu nem mesmo sabia que existia. E depois de muito drogados, éramos molestados sexualmente. Eu pedia para morrer. Mas lembrava-me que já estava morto. Via meu amigo em trapos, e foi aí que vi o Adolfo amarrado, como eu, no meio do salão,
Pedir ajuda do fundo do seu ser. Pediu verdadeiramente ajuda, e suplicou perdão dos erros que havia cometido ao assim gritar com o que restava de suas forças. Deus, me tira deste sofrimento. Perdão, Deus. Perdão a todos aqueles que eu induzi a traficar ou transformarem-se em consumidores de drogas. E assim orando, de repente, a multidão se silenciou e uma enorme luz azul clara iluminou todo o salão. Vários espíritos iluminados adentraram o recinto. E meu amigo Adolfo e muitos outros foram levados por esses seres, em macas. O Sr. Edmilson ficou paralisado. Espíritos iluminados tentaram trazê-lo, além dos outros ali presentes, à razão, mas vários deles não aceitaram e preferiram continuar no caminho que acreditavam, iludidos, ser o melhor. Nota do Wellington. Conheci o crack no mundo espiritual, uma vez que tal droga não existia quando da primeira vida como encarnado, que ora conto para vocês, leitores e leitoras. Na verdade, tal droga antes de chegar ao plano encarnado havia sido desenvolvida no plano espiritual por espíritos que ainda trilham ou trilhavam à época no caminho contrário às leis de Deus. E agora? Pensei, sem o Adolfo vou ficar sozinho. Não vou aguentar. Por que será que a luz não me levou? O problema é que, no fundo do coração, eu me achava merecedor de todo aquele sofrimento. Tinha vergonha de Deus. Não conseguiria olhar os espíritos da luz. A culpa me corroía por dentro. Sendo assim, novamente fui arrastado para a caverna e, desta vez, sem meu amigo Adolfo. Capítulo 6. Minha amada avó Maria Joaquina. Muito tempo se passou. Não sei precisar quanto, só sei que, para mim, a sensação era que eu estava naquele suplício desde sempre e estaria eternamente. Não tinha mais forças, nem ao menos para me sentar no chão. Vivia completamente largado naquela cela imunda, a tomar água podre que saía por um filete da parede da caverna. Meu orgulho começou a ceder completamente. Estava cansado. Aquela cela, as cenas horríveis comigo e outros no centro do tal salão, água podre, a falta de comida, comia a terra, literalmente, as dores físicas e morais. Ah, que saudades das doces palavras de minha avó Maria Joaquina e do seu arroz com feijão. Ah, que saudades do amor emanado dos olhos da linda morena de cabelos e olhos negros, da praia de Ipanema. Ah, que saudades de ver e sentir o calor sol. Ah, que saudades de andar sobre a areia do mar com os pés descalços. Ah, que saudades de ver o nascer e o pôr do sol. Ah, que saudades de jogar bola no fim da tarde com meus amigos de infância. Ah, que saudades dos professores voluntários da escola de música da comunidade em que nasci, que proferiam palavras doces ao incentivar-me a estudar música. Ah, que saudades da vida que eu possuía, e que agora eu percebia que havia possuído muito mais bênçãos do que de sabores. Será que teria valido a pena tudo o que eu fiz por simples pares de sapatos, relógios ou roupas de gente rica? De que me adiantou ter tudo isso? Os sapatos, relógios e roupas não tinham nenhum poder para me tirar dali. E o Edmilson? Na verdade, ele é um pobre coitado feito eu. Sua consciência, um dia, vai lhe cobrar todos os atos. Senti pena dele e orei por ele. E as moças que eu obriguei a ficarem comigo? Quanta estupidez e maldade eu cometi. Vender drogas, assaltar, matar, enfim, destruir vidas por simples pares de sapatos. Por que eu fiz tudo isso? Mas o pior de tudo era assassinar pessoas. Que direito eu tinha de matar ou mandar matar quem quer que seja? O momento da morte é tão somente escolhido por Deus. Eu nunca fui o todo-poderoso que acreditava ser. Quando eu vivia na terra, era feito de carne e osso, assim como todos os outros. A menina da praia de Ipanema era um ser humano,
a demonstrar muito amor. E eu, com meu complexo de inferioridade e orgulho, não nos tinha dado a chance de ao menos sermos amigos. As diferenças de classe social, agora percebia, são criações do próprio homem. Todo ser humano encarnado na Terra é filho de Deus, ou seja, do mesmo Pai. Todos recebem a mesma luz do sol. Ah, pensei. Realmente eu não mereço perdão. Deus não deve nem querer ver-me. O certo mesmo é que eu pague pelos meus erros neste lugar horrendo e, talvez, eternamente. Mas lembrei-me de minha amada e carinhosa avó Maria Joaquina e dos olhos de amor da bela morena. Imaginei-me no colo carinhoso de minha avó Maria Joaquina. E, apesar das dores, consegui ajoelhar-me e chorei. Chorei para valer. Tudo que estava represado, saiu. As lágrimas correram soltas. Companheiros de cela nem se atreveram a chegar perto de mim. Ficaram com medo. E, depois de tanto chorar, levantei os braços para o teto da cela, e este se abriu como se fosse o céu azul estrelado que vemos da terra, e pedi perdão a Deus com toda a força do meu âmago e da minha alma. Pedi ajuda. Deus, perdoe-me. Preciso de seu auxílio. O que devo fazer para obter seu perdão e o de todos aqueles para quem tanto mal causei? Os seres de luz não vêm até mim porque eu não mereço. Mas peço clemência. Quem disse que os seres de luz não vêm até você? Eles estavam ao seu lado o tempo todo, tentando auxiliá-lo. Você se recusava a senti-los e vê-los. Quem fala comigo? Perguntei. Não vejo ninguém. Neste momento, apareceu uma pequena luminosidade e, de repente, vejo minha amada avó Maria Joaquina envolta em uma luz de cor azul clara a me olhar com o mais doce dos olhares. Ela estava acompanhada de outros espíritos que irradiavam uma luz branca tão forte que fui obrigado a fechar os olhos. Caí no chão e enterrei o rosto na terra da cela. Eu não era digno de olhar minha avó e os irmãos e irmãs de luz. A vergonha era grande demais. Não era justo eu ser perdoado pelas atrocidades que havia cometido. Meu neto amado, errar não é errado. O errado é ter consciência do erro, saber de suas consequências, mas, ainda assim, optar por repeti-lo. Você agiu como soube agir. Iludiu-se acreditando que o crime era o caminho mais fácil. Iludiu-se por um punhado de relógios, roupas e sapatos que são coisas materiais e, portanto, efêmeras. Não me atrevi a olhar para minha avó. Continuei com a cabeça enterrada no chão. Porém, pensei. Eu não deveria ter tido vontade de ter coisas de bacana. Minha avó respondeu. Não há mal algum em querer comprar um bom sapato, um bom relógio e uma boa roupa. A questão é a maneira como se obtém o dinheiro para tal. E, é importante ter parcimônia ao comprar coisas materiais. É só isso. Chorei novamente. Muito. Muito. Ainda não tinha coragem de olhar minha avó. Não me achava digno. Filho, a culpa não leva ninguém a lugar algum. Aliás, leva sim, leva ao caminho de mais e mais sofrimentos. Chega de torturar-se tanto. Olhe para mim e venha me dar um abraço. Estou com muitas saudades do meu amado menino. Minha avó segurou meus ombros, fez com que eu retirasse o rosto da terra e a olhasse. Nesse momento, achei que fosse desfalecer, mas me sustentei pelo forte e belo olhar de minha avó. Acariciou meus cabelos, deu-me a água limpa para beber e, então, adormeci. Capítulo 7. O difícil despertar. Dormi. Dormi. Até que abri os olhos e percebi que estava deitado em uma cama limpa e cheirosa, e meu corpo também estava limpo e cheiroso. Acredito que me deram banho, pensei, e adormeci novamente. Tempos depois,
Abri novamente os olhos e achei que estava sonhando, porque vi minha avó me sorrir e pedir que eu continuasse descansando. Obedeci, mesmo porque eu sentia muito medo de acordar. Era melhor não ver mais nada. Pois, o que poderia acontecer se o Edmilson me descobrisse ali? Iria acabar comigo. Em ocasião desse pensamento, estremeci de pavor, e minha avó, com doces palavras dirigidas aos meus ouvidos, fez com que eu caísse novamente em sono profundo. Nota do Wellington. Corpo, neste caso, é o espiritual, já que neste momento da história eu me encontrava no plano dos desencarnados. Mas a sensação que eu ainda tinha era de um corpo carnal. Realmente, os espíritos tinham me dado banho, mas não com a água da terra do plano encarnado, como eu ainda supunha, mas energeticamente. Tendo passado mais algum tempo, escutei novamente minha avó Maria Joaquina me dizer: Filho, que tal abrir os olhos? Respondi em pensamento que não, pois do jeito que estava era melhor. Mas, uma hora você vai despertar. Aliás, você está neste estado de dormir e acordar por rápidos minutos, vez ou outra, há cerca de 7 anos espirituais. 7 anos? Como pode? Pensei. Até que resolvi abrir os olhos completamente, pela primeira vez, desde meu resgate na caverna. Olhei minha avó e as palavras me faltaram. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto e logo se transformaram em um choro convulsivo que fez com que eu começasse a me debater desesperado na cama. Nesse momento, minha avó e outros espíritos que não conheço vieram à minha cama e puseram suas mãos sobre mim. Acalmei-me e novamente adormeci. Dessa vez, soube, por intermédio de enfermeiros que trabalhavam no quarto em que eu estava, que adormeci por mais 7 meses espirituais. Nota do Wellington. A passagem do tempo no plano espiritual é completamente diferente daquela do plano físico. A sensação da passagem do tempo no plano terreno é diversa da sensação no plano espiritual. Não tenho, neste livro, permissão para explicações a respeito. Nesse caso, a senhora Maria Joaquina faz menção aos 7 anos espirituais. Eu não sabia que aqueles espíritos abnegados estavam me dando um passe espiritual, ou seja, eu recebi uma transfusão espiritual de amor. Até que, finalmente, acordei. Estranhei, pois minha avó não estava ao meu lado. Será que eu sonhei com ela ou realmente a vi? Fiquei quieto. Olhei o teto do lugar onde eu me encontrava e vi a pintura de nuvens sobre um céu azul muito bonito. O cheiro do lugar era incrivelmente bom, agradável. Eu nunca o havia sentido quando estava no plano encarnado. Escutei o barulho suave de uma cachoeira que parecia se situar distante do lugar em que eu estava. E, também, ouvi uma música cujo som me transmitia uma paz muito boa. Embora ainda estivesse com medo de acordar e ser colocado naquela caverna novamente, pelas mãos dos escravos do Edmilson ou por ele próprio. A um leve lembrar da caverna, estremeci, mas, ainda assim, sustentei meus olhos abertos, até que se aproximou de mim um moço com aparência de uns 20 e poucos anos terrenos. Apresentou-se como Francisco e perguntou como eu me sentia. Tentei abrir a boca para responder, mas não tive forças. Não consegui articular palavra alguma. Falei em pensamento, de modo espontâneo, que acreditava estar melhor. Francisco captou meu pensamento, uma vez que falou comigo com um terno sorriso. Que bom que está melhor. Fico muito feliz. Parabéns por acordar. Agora, vou te ajudar a se sentar um pouco nesta cama. Aproveite para olhar este maravilhoso local de refazimento em que se encontra, enquanto lhe sirvo uma deliciosa refeição. Ao ouvir a palavra refeição, eu me dei conta de que estava com a mesma sensação de fome em que nos encontramos quando estamos no plano encarnado. Sendo assim, senti a minha cama a levantar-se cerca de 70 graus na cabeceira,
e então pude ver o lugar em que me encontrava. Tratava-se de um quarto muito aconchegante. Havia 20 camas, estando elas posicionadas de forma a ficarem 10 de cada lado. Atrás das fileiras de 10 camas, havia 2 janelas enormes, que se iniciavam próximas ao chão e terminavam quase no teto. Essas janelas têm vigas pintadas de branco chamuscado, feitas de um material que se parece com a madeira do plano terreno. Entre as vigas, havia vidros que lembravam os mais lindos cristais da terra física. As janelas eram cobertas por cortinas, e percebi que seus tecidos deviam ser muito leves, de cor amarela bem clara. Atrás das cortinas, enxerguei um maravilhoso jardim. A temperatura do quarto era muito agradável. Nem calor, nem frio. Tratava-se de uma temperatura que nos faz sentir muito bem. Só havia homens deitados nas camas do quarto. Alguns homens dormiam tranquilamente. Outros estavam acordados, a conversar com pessoas como Francisco. Ou, ainda, vizinhos de cama conversavam. Porém, apesar das conversas, o ambiente era silencioso. Não sei explicar. Também havia homens com aparelhos nas mãos que eu nunca tinha visto. Eram telas finas como uma folha de papel, com cerca de 40 ou 50 centímetros. Soube, por intermédio de Francisco, que meus colegas de quarto liam por meio dessas telas ou assistiam a algo. E, tempos depois, quando já estava bem melhor, recebi uma engenhoca daquelas, que adorei. Descobri o mundo dos bons livros e, também, de músicas e belos filmes disponíveis ainda somente no plano espiritual. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Que lugar diferente! Onde estou? Quer dizer, estou seguro aqui? Muita gente quer me pegar, pensei, este local parece o paraíso, por conta de tanta paz que me faz sentir. Mas eu não deveria queimar para sempre no fogo do inferno. Francisco me olhou, leu meus pensamentos e disse para que eu ficasse calmo e confiasse em Deus. Ao lado de minha cama, havia um criado mudo. Esse móvel, em relação à minha vista, parecia pequeno. Mas percebi que, do lado de dentro, o móvel era maior do que se podia ver por fora. Não entendi. Bem, o fato é que Francisco tirou desse móvel um prato branco com uma linha fina e dourada em volta na borda, como enfeite. Pelo menos, deduzi que se tratava de um enfeite. Dentro do prato havia um líquido que se parecia com um caldo ralo, de cor amarela muito vibrante. Apesar de parecer um caldo do plano encarnado, comida, aliás, que não era minha preferida, pois para mim lembrava comida de pessoas doentes. O fato é que o tal caldo parecia muito apetitoso e tive vontade de ingeri-lo. Assim que Francisco pegou o prato, da lateral da minha cama saiu, como num passe de mágica, uma pequenina mesa que, sozinha, se postou à minha frente. Francisco colocou o prato em cima dessa mesinha e me deu uma colher. Lentamente e sozinho, e sem necessitar do auxílio de Francisco, comecei a tomar o caldo. Surpreendi-me com o sabor maravilhoso, o qual não sei descrever, pois desconheço tal sabor no plano encarnado ou algo semelhante para servir como comparação. E, a cada colherada, ia me sentindo mais revigorado. Como um simples caldo pode ser tão forte e dar sensação de saciedade? Achei que devia haver uma espécie de remédio naquele líquido. Depois de tomar todo o caldo, Francisco me entregou um copo que parecia conter água. Sem mais pensamentos, tomei o líquido e mais uma surpresa. O sabor era muito agradável, e lembrou meu gosto, embora distante, do suco de laranja. Francisco, ao perceber minhas dúvidas e questões, falou: Isto que você chama de caldo, contém energias sutis de amor, paz e uma substância preparada, aqui no mundo espiritual, que o auxilia em seu revigoramento. Para termos de comparação,
Podemos dizer que a tal substância é chamada, na Terra, pelos encarnados, de vitaminas. E, este líquido no copo, que se parece com água, contém energias cicatrizantes para as feridas que você ainda tem no corpo. Esses alimentos te auxiliarão em sua recuperação, mas, saiba, o maior responsável por isso, sua recuperação, é você mesmo. Mil perguntas pairavam na minha cabeça, mas não conseguia articular uma palavra sequer. Tinha medo que alguém ouvisse minha voz e me levasse novamente para o suplício da caverna. Se quiser, utilize sua voz para falar. Você está protegido. Olá, consegui balbuciar. Muito bem, Wellington. Olá. Obrigado. Onde estou? Consegui melhorar a voz. Em um pronto-socorro espiritual chamado Ponto Azul Celeste de Luz, próximo à crosta terrestre. Geograficamente, para o plano dos encarnados, estamos localizados acima da região serrana do estado do Rio de Janeiro, ao sul da cidade terrena conhecida por Teresópolis. Não vi mais nada e, mais uma vez, caí em sono profundo, até que novamente acordei e olhei Francisco ao meu lado com um largo sorriso, a me dizer que eu tinha dormido por mais um mês, em relação ao tempo espiritual. Inclinou minha cama com a força de seu pensamento. Sentado à cama, perguntei por meio das cordas vocais do meu corpo espiritual, sem notar que falei sem sentir medo. Onde está minha avó? Por que ela não está aqui comigo? Sua avó está com seus próprios afazeres. Ela é uma excelente e incessante trabalhadora do plano espiritual, e está sempre velando e cuidando de você. Envie a ela, por pensamento, palavras de amor, que ela as receberá e você poderá sentir a presença da Senhora Maria Joaquina por meio do seu coração. Concentrei-me, fechei os olhos e consegui enviar sentimentos de saudades, gratidão, amor e um pedido de perdão. Senti que minha avó me sorria, dizia que me amava, e que eu ficasse tranquilo e confiasse em Deus. Abri os olhos, rasos d'água, e consegui perguntar, com as cordas vocais espirituais, quando ela viria me ver. Francisco me disse que a visita se daria no momento possível, e convidou-me para dar uma volta pelo quarto em que eu estava. Tenho vergonha, falei. Você sabe todas as atrocidades que cometi por relógios, roupas e pares de sapatos. Quem sou eu ou quem quer que seja para te julgar? E se eu já fiz coisas piores do que você? Já pensou nessa possibilidade? Duvido. Não creio que alguém tenha agido pior do que eu no plano encarnado da Terra. Além do mais, você se parece com um anjo, só que não tem asas. Francisco deu uma boa risada e disse que não era anjo. Explicou-me ser comum a existência de espíritos como ele, cujo trabalho é o auxílio de espíritos em refazimento, serem confundidos com anjos. Na verdade, Francisco deixou claro que era um espírito em evolução, assim como eu. Eu não acreditei muito, continuei achando que Francisco era um anjo, e consegui sorrir para ele, sorriso, aliás, que não me lembro da última vez que havia dado, há muitos e muitos anos, tanto como encarnado quanto como desencarnado. E aí, meu amigo? Já está até sorrindo. Vamos dar uma volta. Amigo, eu pensei, nunca alguém me chamou assim. Lembrei-me do companheiro de selo Adolfo. Como será que ele estaria? Considerava um amigo. Tenho certeza de que você teve amigos quando encarnado. Basta lembrar-se dos jogos de futebol na praia com seus amigos de infância. Comentou Francisco ao ler meus pensamentos. Lembrei-me do Jackson, filho da senhora Isilda. Gostava demais desse meu amigo de infância, porém, eu me sentia culpado, pois o tinha forçado a traficar e, depois, quando ele se voltou contra mim, e eu o assassinei com minhas próprias mãos. Ao pensar assim, senti uma profunda dor no peito,
que fez com que eu perdesse o fôlego. Francisco pôs suas mãos sobre o meu peito, e delas saiu um facho de luz da cor verde. A dor foi serenando, e melhorei. Wellington, você contribuiu para que seu amigo entrasse no tráfico de drogas. Isso é fato. Mas ele teve a oportunidade de não o fazer. Porém, iludido por dinheiro fácil, aceitou sua proposta. No entanto, peço-lhe que tenha calma. Você terá muito tempo para tratar todas as suas questões. Eu acrescentou. Pois bem. Aceita ser meu amigo? Levei um susto por conta da pergunta. Fiquei emocionado. Mais uma vez, lágrimas correram soltas pelo meu rosto e afirmei, com inclinada a cabeça, que sim. Francisco sorriu e percebi que esperava por uma resposta por meio das minhas cordas vocais do corpo espiritual. Enchi, o mais que pude, o peito de ar e respondi, com firmeza, que aceitava. Sem me dar mais tempo para choros, Francisco repetiu o convite para a volta no quarto. Ele me ajudou a sair da cama. Coloquei os pés no chão, porém recuei. Francisco, você não acha melhor eu continuar dormindo? Mas como dormir se você está acordado e sem sono? Respondeu Francisco. Pelo visto não tinha jeito, e eu ia dar mesmo a tal volta pelo quarto. Até que, finalmente, estava de pé ao lado da cama, com o amparo de Francisco. Minhas pernas estavam bambas, pareciam fracas, e notei vários ferimentos pelos braços, pernas e pés. Seus ferimentos estão sendo tratados desde que aqui chegou. Mas, agora que acordou, e, também, com bons pensamentos e sentimentos em seu coração, rapidinho as feridas de seu corpo espiritual estarão cicatrizadas. Francisco, eu achava que tudo acabava com a morte. Na verdade, era mais fácil eu acreditar nisso. Tinha e tenho pavor, até hoje, das consequências dos meus atos. Wellington, toda vez que você se lembrar de um ou mais irmãos e irmãs que tenha prejudicado, peça ajuda a Deus, a Jesus, e envie a essas pessoas toda a luz que puder, com a força do coração. Peça, também, perdão, do fundo da alma, e em voz alta, para essas pessoas, e perceba como se sentirá melhor. Trata-se de um grande passo para a sua cura. Assenti com a cabeça, e Francisco pediu que eu calçasse os chinelos que estavam aos pés de minha cama e o acompanhasse para um passeio pelo quarto. Capítulo 8. O quarto, e meu pedido de perdão ao Senhor Manuel. Comecei a dar os primeiros passos, amparado por Francisco. Achava que todo mundo me olhava, mas, na verdade, ninguém estava me olhando. E, se me olhavam, era com carinho. Ali não havia julgamentos. Eu é que não parava de me julgar. Fiquei com vontade de cobrir o rosto para que ninguém me reconhecesse. Porém, eu não tinha um pedaço de pano com o qual pudesse cobrir o rosto. O único jeito era andar no meio das camas daquele lugar com o rosto à mostra. Francisco, o tecido das cortinas que cobrem as janelas me impressiona, pois consigo ver nitidamente o lado de fora do quarto através do tecido, como se o mesmo aí não estivesse. Como isso se dá? Isso se dá pelo fato de que as cortinas são feitas com uma tecnologia que ainda não existe no plano terreno. Mas o que posso lhe dizer é que são feitas do mais puro sentimento de amor dos espíritos iluminados, responsáveis pelos que se encontram neste pronto-socorro de refazimento. Observe que do lado de fora do quarto, há um lindo e enorme jardim, cheio de flores, plantas, cachoeiras e pequenos animais. Jardins acalmam, e isso faz parte do tratamento. Porém, do jardim, ou seja, do lado de fora do quarto, não é possível ver nitidamente o lado de dentro. E isso é para que o quarto mantenha um ambiente de paz, sem qualquer intromissão. E, por intromissão, refiro-me a pensamentos de espíritos que estão em refazimento,
mas ainda não estão em perfeito equilíbrio. Digo, ainda, Wellington, que as cortinas, embora você ainda não tenha tido oportunidade de observar, mudam de cor a um leve pensamento do espírito superior, responsável pelos espíritos que se encontram em cada um dos quartos deste pronto-socorro. E essa mudança se dá sempre a propósito de mais um auxílio ao tratamento. Por exemplo, no momento que a maioria dorme no quarto em que você está, as cortinas revestem-se da cor azul celeste, para um melhor aproveitamento do sono. Para termos de comparação, embora distante, lembremos a cromoterapia, que é praticada na Terra física, continuou Francisco. Wellington, meu amigo, tudo que há neste pronto-socorro foi devidamente estudado pelos superiores espíritos iluminados. Isso significa que cada mínimo detalhe faz parte do tratamento dos espíritos que aqui se encontram em recuperação. Você já ouviu dizer que acaso não existe? Pois é. Não existe. Até a mudança das cores das cortinas tem sua razão de ser. E Francisco, ao perceber minha curiosidade em passar as mãos sobre o tecido das cortinas, levou-me até elas. Ao tocar no tecido, não tenho como descrever a sensação, pois desconheço algo tão macio e suave que possa existir na terra dos encarnados. Mas minha curiosidade não parou por aí. Afastei a cortina, aproximei-me da janela e, para minha surpresa, senti que havia uma força invisível que não me permitia tocá-la. Francisco explicou que isso se dá pelo fato de que as janelas e as paredes dos quartos do pronto-socorro em que há irmãos e irmãs convalescendo, possuem energia vibratória de proteção. Cada quarto, prosseguiu Francisco em suas explicações, tem sua energia própria de proteção. Por exemplo, a força vibratória que protege irmãos e irmãs que convalescem de mortes traumáticas, como assassinatos, é diferente da força vibratória daqueles que trabalham para deixarem o vício do álcool. Uma força vibratória não é melhor ou mais forte do que outra. São diferentes e adequadas a cada situação. Senti-me cansado e feliz com tantos novos conhecimentos. Retornamos ao leito e, ao me deitar, adormeci quase que instantaneamente. Tempos depois, acordei e, sozinho, consegui sentar-me na cama, com os pés para fora. Um grande avanço para mim. Olhei ao redor. A maioria dormia. Porém, próximo à porta, minha cama estava no centro do salão. Um senhor com barba branca olhou com profundo carinho para mim. Assustei-me e achei que podia ser um dos escravos do Edmilson disfarçado, e queria me pegar e levar de volta para a horrorosa caverna. Respirei fundo e consegui tirar rapidamente esse pensamento de minha mente, visto que, naquele local, conforme Francisco havia me explicado, permaneciam tão somente espíritos que querem melhorar e se reformar intimamente. Ninguém estava ali com intuito de vingança, mesmo porque nem o conseguiria, pois a vingança não é uma vibração compatível com o pronto-socorro que me acolhia naquele momento. Decidi conversar com o senhor, pois me lembrava dele de algum lugar. Saí da cama meio zonzo e, ao andar, fui piorando na tonteira, até cair no chão. Quando acordei, já estava na cama, com Francisco ao me olhar e dizer que o chamasse da próxima vez que eu quisesse sair da cama. Aqui, faço uma parte. Na verdade, eu poderia chamar o Francisco por intermédio do pensamento. Ele captaria imediatamente. Mas, apesar disso, para chamá-lo, eu me sentia mais confortável em apertar um botão vermelho na lateral da minha cama. Apertar o botão me deixava mais seguro. Minhas impressões do mundo físico ainda eram muito fortes. De todo modo, Francisco, ao entender que eu queria conversar com o tal senhor, auxiliou-me a ir até ele. Assim que me aproximei, o senhor olhou no fundo dos meus olhos. Disse que se chamava Manuel. Ele me pediu perdão e disse que também me perdoava. Olhei-o de modo estupefato, e como em um filme ia passar na minha cabeça,
Vi que eu havia comprado sua filha para usar e depois jogar fora. Senti uma dor de arrependimento profunda no coração, e pedi perdão muito envergonhado. Caí de joelhos, chorando muito, ato que foi repetido pelo Sr. Manuel, que disse: Minha filha, explicou o Sr. Manuel, depois que eu a vendi para você, nunca mais falou nem olhou para mim. Tornou-se prostituta. Ela me jurou vingança e, depois que desencarnei, ela me aguardava do lado de cá com irmãos e irmãs que ainda insistem em trilhar caminhos contrários às leis de Deus, com muito ódio e sede de vingança em seus corações. A partir daí, me levaram para a caverna que você estava. Muitas vezes estive com você no meio do salão, sofrendo torturas. Até que percebi meus erros, pedi perdão a Deus, a Jesus e a minha filha. Pedi ajuda a Deus do fundo de minha alma. Fui resgatado e trazido para cá no mesmo dia que seu companheiro de cela, o Adolfo. Estou trabalhando firme no meu refazimento, pois quero participar como auxiliar dos espíritos iluminados que zelam e trabalham pelo resgate do Edmilson e daqueles que, iludidos, acreditam serem seus escravos. Entre esses escravos, encontra-se minha amada filha. Francisco nos auxiliou a ficar de pé novamente. Abracei emocionado o Sr. Manuel, pedi, mais uma vez, um profundo perdão e pedi a Deus que muita luz fosse enviada a todos que se encontravam na caverna, inclusive ao Edmilson. Os pedidos de perdão sinceros ao Sr. Manuel fizeram-me um bem enorme. Senti-me fortalecido. E, apesar de que eu ainda não tivesse condições de ver, ao pedir perdão, luzes douradas saíam do meu coração, diretamente para o coração do Sr. Manuel. Agradeci muito a Deus pela benção da oportunidade de pedir perdão a esse senhor e, também, tomei o firme propósito de que, daqui para frente, me empenharia mais ainda em minha recuperação, para trabalhar no caminho do bem, ou seja, das leis de Deus, de amor e caridade. E, se possível, gostaria muito, falei ao Francisco, de trabalhar no auxílio daqueles que ainda viviam em lugares como aquela caverna. Nota do Wellington. O pedido de perdão e o envio de luz a quem quer que seja devem ser feitos do fundo do coração, ou seja, do nosso mais profundo âmago, e com sinceridade, pois tais atitudes surtem efeitos maravilhosos. Mas, se você, leitor ou leitora, acredita que tem condições de perdoar alguém somente da boca para fora, faça-o assim mesmo, em voz alta, por exemplo, na hora do banho. Já é um excelente começo. Francisco me olhou feliz e, mais uma vez, tive a forte sensação de conhecê-lo de longa data. Calma, Wellington, por hoje as emoções foram muito fortes. Tudo ao seu tempo. E mais uma vez caí em sono profundo de refazimento. Capítulo 9. O pronto-socorro e os ensinamentos de Francisco. A cada dia eu melhorava. Já dormia bem menos. Levantava sozinho e estava fazendo amizade com meus amigos de quarto. E sempre havia novas amizades, pois alguns amigos recebiam alta de seus tratamentos, outros, infelizmente, fugiam do quarto por meio do pensamento e voltavam a locais como a caverna ou a terra encanada, e chegavam outros. Já ia sozinho ao banheiro. Eu ainda possuía necessidades fisiológicas e sentia fome. Isso porque ainda tinha muitas impressões terrenas no meu corpo espiritual. Francisco me explicou que, uma vez completamente adaptado ao mundo dos espíritos, tais situações se acabariam. Até que, em um belo dia, Francisco me convidou para dar um passeio fora do quarto. Dirigimo-nos à porta, muito bonita, aliás, e feita de material parecido com a madeira terrena, de cor marrom claro. Meu coração estava acelerado. Dentro do quarto já estava acostumado a sentir segurança e, do lado de fora, como seria? Francisco abriu a porta pelo meio, com seu pensamento, e eu achei aquilo incrível. Deparei-me com um enorme corredor,
cujo lado esquerdo tem uma parede bem alta, toda coberta por lindas plantas, parece-se com um jardim em suspenso, e exala um odor suave e calmante. Desta parede até o fim do corredor, há janelas e cortinas iguais às do quarto em que eu me refazia. Do lado direito, o corredor possui uma mureta até seu final, com vários arcos vazados sobre a mesma, de onde se pode ver, abaixo, um maravilhoso jardim. Francisco explicou-me que o edifício em que nos encontrávamos, bem como todos os outros localizados dentro do pronto-socorro ponto azul celeste de luz, tem 6 andares acima do térreo, totalizando 7 andares. Cada andar, de cada um dos prédios, é dividido em 3 alas denominadas A. Espírito, ala norte, B. Perispírito, ala sul, e C. Corpo material, ala leste. As 3 alas de cada andar possuem corredores com o mesmo comprimento, que convergem a um só local central muito grande, ou seja, um saguão em formato de semicírculo. Em cada saguão, de cada um dos andares, há uma enorme mesa no centro, com vasos de flores. No andar que eu me encontrava havia vasos de girassóis das mais variadas cores. Nota do Wellington. Os girassóis sobre a mesa que menciona possuem mais ou menos o dobro de tamanho daqueles encontrados na Terra física. As cores dessa espécie de flor são incrivelmente mais vibrantes e das mais variadas. O aroma é maravilhoso e nunca o senti quando encanado. As mesas são feitas de plantas de cor verde muito intensa. Parece um pequeno jardim. Aliás, a sensação que se tem neste pronto-socorro é que estamos dentro de uma linda floresta. E, no local de convergência das 3 alas, em cada andar encontram-se 2 escadas, uma à direita e outra à esquerda. O comprimento de cada degrau das escadas, que partiam do térreo ao último andar, é de cerca de 5 ou 6 metros. O quarto que me foi escolhido para refazimento encontra-se na ala A, no 3º andar. O piso de todas as construções, inclusive das escadas, é feito de algo que se parece com o cristal conhecido no plano encarnado. Sobre os pisos dos edifícios estão, dispostos formando desenhos, os símbolos de todas as religiões existentes e conhecidas no plano encarnado. Isso se dá, prosseguiu Francisco com suas explicações, para fortalecer o sentimento de que todos, independentemente de quaisquer crenças, são irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, Deus Todo-Poderoso. Entre os símbolos, há desenhos de estrelas dos mais variados tamanhos, pontas e formatos que, ao pisarmos, emitem luz e nos dão a sensação de paz e de fé. E assim observando tudo como uma criança que vê pela primeira vez um parque de diversões, nós descemos a bela escadaria até o térreo. Lá, encontramos diversas pessoas vestidas como eu, ou seja, com roupes, só que com variedade de cores. Mais uma vez, Francisco comentou que cada cor de roube tinha uma razão de ser no auxílio ao refazimento de cada irmão. Chegamos ao térreo, onde há um enorme salão coberto por flores e plantas, ou seja, trata-se de um maravilhoso jardim que acompanha o formato de semicírculo dos andares superiores. Ao fundo, existem cerca de 250 portas. A impressão que dá é que, naquele salão, cabem perfeitamente aproximadas 3.000 ou talvez mais pessoas, mas de certo modo que ninguém se sinta apertado no ambiente.